sou pasteleiro, eu sou pasteleira, eu tenho que me preocupar não apenas com o meu crescimento, mas com o crescimento de todos. Se eu tenho 10 fazendo pastéis, 2 fazem bom e 8 fazem pastel ruim, não bata no peito e dizer, sou bom só nisso. Se preocupa, sabe por quê? Porque na hora que a população, o consumidor está comendo aquele pastel ruim, ele vai estar queimando o segmento, ele vai trocar por hambúrguer, ele vai trocar por pizza, ele vai trocar por uma série de outros sushi, seja o que for, que ele está sendo bombardeado todos os dias para outros consumos de alimento. Então, se eu tenho 10 pastelarias atendendo o público-alvo, eu tenho que ter as 10 fazendo pastel muito bom. E aí, nesse ponto, o coletivo é importante. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha, estamos começando agora mais um podcast Guia do Pasteleiro e hoje, para brilhantar e trazer um ar feminino para a nossa bancada, eu recebo uma amiga que o mundo das pastelarias me trouxe através de cruzando alguns caminhos aí em consultorias. Então, tenho a satisfação de trazer para a bancada e apresentar para você, meu amigo e minha amiga pasteleira, Edna Diniz, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu vou dar as 2 mãos também, viu? Obrigado. E olha que esse bate-papo no meu coração está agendado há muito tempo. Eu já tinha comentado com você lá na primeira temporada, quero te levar lá na bancada para a gente bater um papo. E eu tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento aqui para a galera. Para você que não conhece a Edna, está conhecendo agora, eu vou ler um pouquinho do currículo dela. Vai ficar na descrição o currículo completo, porque ele é extenso. Mulher manja demais, então acompanha só. Tive que pegar uma cola aqui, ó. Graduada em nutrição, especialista em administração com foco em gerência da micro e pequena empresa, pós-graduada em finanças corporativas, especialização em marketing de serviços, pós-graduanda em desenvolvimento sustentável e economia circular, vice-presidente do Instituto Construa Mulheres que Constroem, de São Paulo, sócia fundadora do Instituto Saga, Serviço de Apoio à Governança Associativa. Destaques em atividades como consultora de políticas públicas do Sebrae São Paulo, analista de desenvolvimento do Sebrae São Paulo. Aqui foi o resumo, vai estar completo na descrição, depois vocês acessam aí. Antes de começar o bate-papo, então... Desculpa. Eu quero agradecer às empresas que fazem parte desse projeto, que permite trazer convidados aqui nessa bancada para compartilhar conteúdo. Empresas que entenderam o propósito do nosso evento, do nosso podcast aqui, de trazer todo esse movimento, essas pessoas para brilhantar o nosso segmento de pastelarias. Então, seja bem-vinda. Vamos começar esse bate-papo aí. Oi. Eu fico até ansioso, até nervoso, porque, poxa, satisfação enorme, Edna. Olha, nervosa sou eu, tá? Mas vamos se soltar aqui. Sem falar que, assim, já estava com um pouquinho de dor de cotovelo, viu? É mesmo? Por quê? Porque só fazendo sucesso é seguir dos pasteleiros, né? Obrigado, e eu ainda não tinha chegado aqui. Não, porque foi amor à primeira vista, tá? Com o segmento da pastelaria. Verdade. Conta um pouquinho da sua história, então. Aqui eu contei o resumo, mas vamos falar um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Pois é, Danilo. E o danado é que quando a gente lê, né, ou a gente escuta alguém lendo, né, nosso currículo, é legal. Mas, assim, eu sempre gosto de dizer para todo mundo que tem uma história, né, entre o início e chegar hoje, né, com toda essa bagagem que eu agradeço a Deus de ter a oportunidade de ter construído, né? Mas foi muito perrengue, né? Até porque comecei, eu posso dizer, a empreender com 13 anos de idade.
Olha só. Né? Então, eu sou nordestina, de Recife, Pernambuco, venho de uma família bastante humilde e eu já queria ter ali o meu dinheirinho para fazer as coisas e fui fazer artesanato. Né? Então, ali, com 13 anos de idade, eu já pintava as pecinhas de barro e o público-alvo qual era? As vizinhas, as amigas da minha mãe. Né? E por aí começou. Mas, assim, aos 16 anos eu entrei na universidade, né, para cursar o curso de nutrição. E aos 21 eu já estava formada, casada e com uma filha. Olha só. Né? Então, tudo muito precoce, tudo muito cedo. Tudo muito cedo. E aí foi que iniciou a minha relação, não só pelo curso de nutrição, mas eu casei com um filho de dono de padaria. Então, começou a relação não só pelo curso, mas também lá atrás, né, aquela história, não, você se formou, mas vem trabalhar na padaria e tudo mais. E, de repente, eu me vi dentro, né, de uma padaria, dentro de uma favela na cidade do Recife. Mas era uma padaria que tinha uma produção muito grande. E eu cheguei lá e agora o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? E a primeira coisa que eu quis foi implantar o que eu tinha conhecido na faculdade, na padaria. Mas, olha, coisa, né, de gente lá de trás que começou ali, né, na tora mesmo. Então, muito difícil, mas o que me chamou a atenção foi um fornecimento externo que tinha, muito antigo, eu digo, fornecendo para o hospital, 2 hospitais aqui da cidade, porque não fornece para o resto. Aí o pessoal disse, não, mas tem uma história aí de uma licitação, uma coisa nova aí. Eu digo, mas eu posso ver. E eu fui entender o que era licitação, organizei toda a parte documental que é exigida dentro desses processos para começar a fornecer para os demais órgãos públicos. E por que eu trago isso, Danilo? Porque é justamente a provocação de quando você está dentro do seu negócio, você começar a olhar além do óbvio. Né? Certo. Eu acho que nesse bate-papo que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui, eu sempre vou estar chamando a atenção dessa coisa de você estar olhando além do óbvio e também você estar preparado, né, dentro da sua vida para você entender cada momento. Porque sempre foi a relação com a alimentação? Não. Enquanto eu estava ali, padaria e tudo mais, a relação foi muito forte. Então, aos 21, eu comecei trabalhando, era uma padaria, mas aos 28, a vida me leva para um outro rumo, né, familiar, mas eu separo, mas deixo com 3 padarias. Ou seja, fez o negócio crescer. Exatamente. Em 7 anos, praticamente. Por conta desse movimento de olhar e tentar fazer coisas diferentes. E começar a olhar para a padaria, não apenas como padaria, mas como realmente é uma padaria, que é uma indústria de panificação. Então, é muito engraçado isso, é uma coisa que os pequenos empreendedores carregam até hoje. Eles não querem se ver como empresários. Então, o dono de padaria, ele se denominava, e muitos ainda se denominam como padeiros. Assim como pasteleiros também, né? Dentro do nosso cenário, acontece a mesma coisa. A gente começa a enxergar várias similaridades, né, dentro desse movimento, que está muito agregado, né, ao perfil do pequeno empreendedor. Ele acha que é pequeno, e quando você se acha que é pequeno, parece que nada cabe em você. Imagina você vestindo, você veste que número? 42, 40? 42? Eu vou te dar uma calça 34 para tu vestir. Não vai passar na perna. Não é? É verdade. Então, assim, quando você se enxerga pequeno, nada vai caber em você. Então, você tem que se enxergar grande. Então, eu comecei a olhar para a padaria, ali era uma indústria de panificação, que tinha condição de desenvolver. Tanto que, assim, 7 anos depois, eram 3 padarias, tudo. Infelizmente, tiveram outros percalços na minha vida que levou para um outro momento. E aí, quem estava, nutrição, padaria, toda essa parte de alimento, caiu dentro da construção civil. Nada a ver, mudou totalmente a chave, o cenário. Porque eu tinha 3 filhas, eram 3 padarias, Dani, mas era já 3 filhas para criar. Tá? E aí, quando eu falo isso, eu também trago
a realidade hoje da maioria das mulheres que são chefes de família, Sim. que têm essa responsabilidade, né, de criar seus filhos, de manter, né, de gerar uma renda e manter o equilíbrio financeiro para sustentar os filhos. Basta dizer a você que 49% hoje das mulheres são chefes de família no Brasil. Então, é um volume muito grande coisa. e isso só cresce, só cresce. É muita coisa. E aí, resultado, né? Tinha você nutricionista, não dava e tal. Meu pai era representante de material de construção. E aí ele me chama, vem vender, filha, comigo, pai, só sei vender pão. Ele falou, mas você sabe vender. E aí fui vender, e aí onde eu vi que aquilo que lá atrás eu tinha enxergado como oportunidade da compra governamental foi o gancho de eu crescer também dentro desse segmento, porque começava assim, um movimento grande de entender que as compras governamentais é um bom negócio. Tá? E aí fui ali para material de construção e por aí foi, de repente, Edna estava implantando um sistema informatizado de leitura de medidores de água da Companhia de Saneamento que não sabia nem mexer no computador. E aí, nesse momento, eu digo assim, a importância de você olhar para você e dizer, eu sei gerir, eu sei fazer gestão, né? Eu sei liderar. Então, o que é que eu posso fazer com isso? E não se pegar só a questão ali do segmento. E por aí foi uma trajetória grande nesse segmento, desbravando. Na época, isso 94, 96, por aí, eram 2, 3 mulheres só que empreendiam nesse segmento. Então, a discriminação foi grande e tudo mais, mas, bem, a vida é movimento. A gente tem que estar atento a esses movimentos. Em 2006, 2007, eu decido enveredar para o campo de consultoria, até por conta da formação, e muita gente já vinha, né, Edna, como é que eu faço isso para gerir e tal, como é que eu melhoro o meu negócio? Aí eu disse, eu vou ser consultora agora, e assim eu venho desde 2006 trabalhando com essa questão. Eu nem digo mais assim que é uma consultoria, é uma provocação hoje que eu faço, sabe? Porque eu gosto muito de respeitar a capacidade que cada um tem. Porque cada um, mesmo que comece por necessidade, como a gente muito diz, o empreendedorismo no Brasil percentualmente é maior por necessidade. Tudo bem, necessidade de gerar renda, mas muitas vezes a necessidade é a realização de um desejo. Eu quero sonho de trabalhar por conta própria. Trabalhar por conta própria, que esse é um movimento, né, que tem crescido cada vez mais no Brasil, até por a mudança do padrão de empregabilidade que a gente está passando. Né, redução de direitos, uma série de coisas, e sem falar o ponto da qualidade de vida, que as pessoas também querem ter. Sim. Como se empreender fosse eu ia abrir esse parêntese, vida, né? Porque muita gente tem essa ilusão também, falsa ilusão. Vou começar a empreender porque eu quero ser meu próprio patrão, quero controlar meus horários, cansei de trabalhar para os outros. E quando a gente passa a assumir essa responsabilidade, a gente tem que responder para clientes, às vezes fora de hora, porque o seu cliente acaba sendo, né, a fonte de renda, o maior capital da sua empresa, né? Então, assim, empreendedor é a dor mesmo de você vivenciar uma outra realidade completamente diferente, não ter férias, não ter o 13º, não ter nada desses benefícios, né? Pois é como você sendo trabalhador ou você sendo empresário, você sempre está trabalhando para o outro. Exato. Né? Você sempre está nesse movimento de trabalhar para o outro. Mas, assim, só voltando um pouquinho, Danilo, o resultado. Consultoria, aí adivinha o que é que bate na minha porta novamente? O quê? Padaria. Tá. O pessoal veio, né, do sindicato da panificação em Pernambuco querer uma consultoria minha porque tinha que reposicionar o setor dentro do Estado. E aí foi um pouquinho assim de saudosismo, de amor, né, por esse segmento que a gente denomina alimentação fora do lar. Tá?
E eu fui dar consultoria e tive a oportunidade de desenvolver um projeto de desenvolvimento do setor da panificação do estado de Pernambuco. Então, foi um movimento muito, muito legal de participar, porque a panificação, ela queria se reinventar. E, nessa ocasião, novamente entra a compra governamental, porque o pão, ele é um produto de consumo diário. Então, a probabilidade dele participar da merenda escolar, ela é muito grande. Sempre tem no cardápio o pão, a merenda escolar, por ser um alimento assim diário, diferente Sim. do pastel, né? A gente estava até conversando sobre isso, Exato, né? exato. Você consome o pastel por um evento, vamos dizer. Sim, hoje eu estou com vontade de comer ocasião. pastel, hoje é dia de aniversário, vamos lá, galera, todo mundo comer pastel, Dia da feira, né? na rua da dia empresa. Da feira, né? Aquele é o dia da feira, então o pão entrou na merenda escolar e isso foi um ponto de transformação muito importante para os panificadores de Pernambuco, que estavam vivendo um momento de reajuste de identidade, porque a padaria só fazia pão, e o que é hoje a realidade da padaria? A padaria faz até pão. É verdade. Não é? É verdade. Até pão. O pão acaba sendo só o produto isca, na verdade, de uma padaria, né? Pois é, né? Então, estava passando por essa mudança de identidade e precisava o quê? Precisava de uma boa liderança, ou seja, as instituições do setor se reposicionarem e, vamos dizer assim, trabalharem realmente o seu papel de liderança para realizar políticas públicas para o setor e também a capacitação do segmento. E aí foi um grande programa hoje que, até hoje, né, eu também continuo tomando conta, né, desse pessoal, mesmo aqui morando há 5 anos em São Paulo, eu continuo. E aí, de repente, muita gente já escutando a gente aqui conversar, tá dizendo, mas o programa é do pastel, né? O que é que ela está falando de a consultora da padaria está fazendo padaria, lá? Né? Então, assim, primeiro, a alimentação fora do lar. Mas aí, o que foi que aconteceu? Na minha vinda para São Paulo, pós-pandemia, trabalhando no Sebrae, São Paulo, e então veio um empreendedor querendo empreender no setor de pastel. Né? E aí eu fui fazer esse atendimento e quando a gente vai atender, a gente escuta tudo, mas a gente tem que principalmente provocar. E quando eu escutei tudo que o empreendedor estava ali pensando de fazer e a gente começa dando as orientações para fazer o plano de negócio e tudo mais, eu disse, agora a gente tem que saber o que é que está rolando, né? O que é que está acontecendo no setor do pastel. E a primeira coisa foi procurar quem são os melhores fabricantes de massa de pastel. Porque muita gente, quando vai empreender, quer fazer a massa, quer fazer tudo, né? Eu digo, gente, tem coisa que você tem que entender que existem especialistas. Qual é o seu negócio? O seu negócio vai ser fazer massa de pastel ou você quer vender pastel? Não, o que eu quero realmente é um ponto para vender o pastel. Então, vamos atrás. E aí foi a gente se cruzou nessa A gente se cruzou nessa estrada, porque quando eu fui pesquisar para poder fazer esse atendimento, quais eram as melhores massas de pastel, aí veio a gente, essa surpresa vocês, grata aí, graças a Deus. E aí eu posso dizer assim, eu hoje, passado 3 anos, eu já me sinto, né, vamos dizer assim, uma pastel lovers. Uma pastel lover? Uma pastel lover. Legal. Porque realmente eu me surpreendi, Danilo, com o setor. E eu até tenho conversado com você e tenho dito que, para mim, foi uma grata surpresa, um setor imenso, que ainda, no meu entendimento, não reconhece o potencial e o valor que tem. É imenso. E aí, quando se fala de pastel, e muitas vezes se fala de padaria, porque eu trabalhando com segmento de tecnologia e construção civil, quando eu falava que estava dando padaria, eu digo, o que é que você acha que é padaria? Padaria é indústria. E aí a gente tem que olhar para o segmento do pastel como
uma indústria mesmo que existe, um segmento forte que tem toda a parte montante, que são todos os fabricantes de máquina, de insumos, de tudo, que estão sempre, diariamente, investindo em melhoria de tecnologia. Verdade. Tá? Em tudo, em tudo. Na hora que tem uma indústria de óleo que está ali investindo cada vez mais na tecnologia para que você, na ponta, tire o melhor pastel, né? Então, existe toda essa parte montante da cadeia produtiva. Tem aqui quem realmente trabalha diretamente com pastel e tem depois a parte ajusante toda de serviços que está relacionada a isso. Então, quando você para olhar toda essa cadeia, ela é imensa. Ela é imensa. E, para mim, eu vi essa cadeia se juntar a partir do encontro. Dos pasteleiros do Brasil. Dos pasteleiros do Brasil, né? E aí, você até me dizendo que não, que antes já tinha um movimento algumas aí. células, exato. Eu acho que hoje eu posso falar com toda certeza que o segmento de pastelarias ele vive um dos melhores momentos, se não o melhor momento, né? Até hoje da história. E eu tenho certeza que vai melhorar muito mais. Mas eu olhando toda a trajetória de todos os pasteleiros, outras gerações de amigos pasteleiros, eu posso falar que hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos. E o que foi, de repente, a virada de chave? É uma visão que eu tenho, né? Eu acho que foi justamente a questão das redes sociais, do início do network, né? Então, foram sendo conectadas algumas pontas, né? Pessoas que conviviam com pasteleiros, assim como eu convivia por conta da Favorix, com outros vários pasteleiros. Outros amigos também pasteleiros conviviam com outros ciclos de pasteleiros. E a internet nos juntou. Então, ao juntar essas pontas, a gente começou a ter dimensão do que realmente é o tamanho desse segmento, né? E no encontro dos pasteleiros do Brasil, que a gente viu que São Paulo não é a terra do pastel, o Brasil é a terra do pastel. Pois é, né? Pois é. E isso é muito interessante você dizer, porque como eu rodo o Brasil inteiro, e eu estou, às vezes, no Nordeste, falo do pastel, o pessoal, pastel é São Paulo. Eu digo, não, gente, pastel é Brasil. Aí começo já dando alguns exemplos do que eu vi. E quando eu digo que é um divisor de água o encontro, porque você dizendo que já existiam essas células, mas o encontro promoveu a união dessas células, o que está se formando um grande corpo. E todos que participam precisam, vamos dizer assim, se sentirem privilegiados de estar sendo, vamos dizer assim, os primeiros a participar desse grande movimento que é do setor de pastelaria, que tem que ir, gente, muito mais além do que fazer o pastel. Nesse encontro dessas células, nesse grande encontro, e já teve o segundo, que 3 vezes maior, Sim, né? Eu tive a oportunidade de ir no primeiro, no segundo eu quero ir a todos. Tá? Quero ir a todos. Já é minha convidada, você pode ter certeza. Já vou dizendo, né? Porque, gente, eu me sinto assim diante de uma oportunidade de ver, né, assim, um despertar de uma categoria mesmo. De uma categoria, né? Gente, que tem que ir além, né? Além do... Eu vou montar uma pastelaria, comprar, né, uma fritadeira... Um escorredor, uma carretilha. Olha, todos eles são importantíssimos. Mas, quando a gente está falando de setor, a gente precisa também discutir, Danilo, políticas públicas. Sim. Eu abro até um parênteses nessa passagem que você está fazendo, Edna, porque você começou puxando da indústria, né? A indústria de insumos, de maquinários, que passa por algumas indústrias de máquina e tal, até o pasteleiro na ponta. Só que se a gente for ver o segmento de pastelaria, ele movimenta o agro lá atrás, né? O campo, né? O trigo que a gente precisa para fazer a massa do pastel, a soja, como você mencionou, a indústria, mas isso aí vem lá do campo. Né? Então é uma coisa muito ampla, né? O gado aí que faz a carne para o pastelzinho de carne, né? Enfim, leite para queijo, mussarela. Já deixa até a provocação para que no terceiro encontro a gente faça um painel enorme dessa cadeia de produção toda. Sim. Do segmento da pastelaria, porque isso que você trouxe só ratifica a grandiosidade do segmento.
essa grandiosidade ela só vai ser percebida pelo consumidor, porque a gente precisa, veja, eu falei que comer pastel é um evento, né? O que é que eu vou fazer para comer pastel ser uma coisa, um hábito, né, diário? Se eu como pastel uma vez por semana, né, como é que eu vou trabalhar para comer 2, 3, né? Então, assim, são coisas que a gente só consegue fazer, Danilo, junto. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa que essas células que se juntaram nesse encontro já tenham uma associação. Isso é importantíssimo. Todo mundo tem que entender a importância de uma associação, porque a gente passa a falar do empreendedorismo coletivo. Tem o individual, eu quero montar meu negócio, a minha indústria de equipamento, de massa, eu quero montar a minha pastelaria, mas isso tudo tem que convergir para o coletivo. Hoje eu sou uma defensora do empreendedorismo coletivo, até porque 60% dos pequenos negócios morrem até 3 anos de idade. Isso é um dado oficial, né? Isso é um dado oficial, né? Então, assim, na hora que você vê um pequeno negócio fechar, é um sonho. É uma série de coisas que está ali atrelado ao fechamento daquela empresa. E sem falar que, na hora que a empresa fecha, cada funcionário, que se existir funcionário, tem uma conta a receber e o empresário tem várias para pagar. E aí eu só vou deixar essa frasezinha, o empresário tem várias coisas para pagar, para puxar outro gancho com você. Porque quando eu falo do empreendedorismo coletivo e a associação, ela é importante como um sindicato. O sindicato resolve a parte toda de relações trabalhistas, né? de políticas que são necessárias para o ambiente todo ali, da legalidade, né? Do funcionamento do setor. A associação ela vai, né, trabalhar em cima de outras variáveis que são importantes para o crescimento do setor. Eu sou pasteleiro, eu sou pasteleira, eu tenho que me preocupar não apenas com o meu crescimento, mas com o crescimento de todos. Se eu tenho 10 fazendo pastéis, 2 fazem bom e 8 fazem pastel ruim, não bata no peito e dizer, sou, né? Sou bom. Sou bom só nisso. Se preocupa, sabe por quê? Porque na hora que a população, o consumidor está comendo aquele pastel ruim, ele vai estar queimando o segmento, ele vai trocar por hambúrguer, ele vai trocar por pizza, ele vai trocar por uma série de outros sushi, seja o que for, que ele está sendo bombardeado todos os dias para outros consumos de alimento. Com certeza. Então, se eu tenho 10 pastelarias atendendo o público-alvo, eu tenho que ter as 10 fazendo pastel muito bom. E aí, nesse ponto, o coletivo ele é importante. Ele é importante não só apenas para gerar força mesmo, mas também para criar economicidade e ampliar a rentabilidade. Por quê? Se 60% está morrendo, porque o pequeno negócio morre antes de completar 3 anos, e aí tem muito no segmento que são empreendedores individuais, que é a célula mais frágil que existe. É o empreendedor individual. Tá? Então, como é que uma célula se torna forte? Como é que o segmento do pastel está se tornando forte se antes eram células em redes sociais e que começou a se consolidar com o primeiro encontro dos pasteleiros do Brasil? Junto. Então, eu junto e organizado numa associação, se eu sou pequeno e vou comprar ali um galão de 10 litros, 20 litros de óleo, se eu juntar 10, eu vou comprar 100. Eu tenho poder de compra. Se eu estou sentindo que aquela farinha ela não está dando o resultado que eu quero dentro da minha persistência de buscar sempre o melhor, eu bater na porta de um moinho, mas se for uma associação que está representando 20, 30, 50 pasteleiros, a atenção é redobrada. É diferente. Às vezes, até uma regulamentação diária, de vigilância sanitária, uma série de coisas.
Então, assim, o grande, o que ele mais sabe fazer é juntar. Quando você vê as grandes montadoras, grandes empresas fazendo fusão, tá? Eles estão colocando inteligência coletiva para ficarem mais fortes. E por que o pequeno insiste em estar sozinho, gente? Não dá, tem que trabalhar esse empreendedorismo coletivo, porque eu serei forte se o meu segmento for forte. Eu Perfeito. serei bom se todos forem bons. Isso é muito importante e a associação é o caminho. Tá? Então, tem que as pessoas que empreendem no setor, e eu estou falando todos, não é só o pasteleiro, não, tá? Essa cadeia montante toda de indústria de insumos, ela tem que estar atenta, tem que estar junto e fortalecendo esse segmento. Porque uma indústria que produz equipamentos para pastelaria vai vender para quem é açougue? Não. Então, quem é que eu tenho que estar junto? Quem é que eu tenho que estar fortalecendo? Então, na hora que eu estou falando isso, eu estou querendo chamar a atenção para todos. E uma dificuldade que a gente sabe de juntar é um ditado antigo. O segredo é a alma do negócio. A gente carrega ainda nessa coisa pesada de que eu juntar, eu vou estar compartilhando o meu segredo. Eu nem estou pensando que eu estou conhecendo o seu segredo. Eu estou pensando e com medo de que eu vou ter meu segredo. Abrir o meu segredo. Né? Abrir o meu segredo. E aí eu crio aquilo e crio um afastamento. Agora, onde é que tem segredo hoje no mundo digital, Danilo? Não existe. Não existe mais. Não existe. Concordo. Não é? Concordo. Então, assim, a gente tem que começar a se desprender disso, se abrir para o novo, esquecer que essa coisa do segredo no mundo digital hoje, o que a gente existe é o quê? Compartilhamento, influenciadores, né? Você é um deles, né? Um deles. Dos influenciadores, né? E tudo isso tem sido colocado, Danilo, de forma muito produtiva para o fortalecimento do setor. Todas essas iniciativas de compartilhamento, de influência, têm sido colocadas de forma positiva. Bom, Edna, você fala muito sobre a parte do coletivo, né, do empreendedorismo coletivo. Quais são as formas e as vantagens que tem para o empreendedor começar a entender sobre esse tema dentro do empreendedorismo em geral? Quando eu falo do empreendedorismo, e sou uma vibradora no empreendedorismo, o Instituto Saga, que eu fundei, ele tem esse foco, tá, de promover o coletivo. Porque, tradicionalmente, no nosso país, e da forma legal, existe só associação e cooperativa. Então, as pessoas pensam logo em associação e cooperativa. Mas hoje já existem outros movimentos, a exemplo de central de compras. Certo. Eu aqui comecei falando de panificação. No Ceará tem a Rede Pão, que é uma central de compras hoje, que é uma referência no Brasil, que conseguem trazer redução de custos. E quando a gente traz redução de custos de compra de insumos, eu aumento a minha rentabilidade. Sim. Tá? Sim. Então, assim, a gente tem, eu estou trazendo esse exemplo, né, que eu conheço com bastante consciência, mas é real. A rede de compras coletivas, ela é importante dentro do segmento. Tá? E é um movimento que as pessoas se juntam ali e fazem um termo de cooperação para que isso aconteça. Mas tem uma outra coisa que é muito legal, e a gente sabe que tem uma galerinha aí muito vivendo hoje o que de rendimentos, né? Aplicação, bolsa, isso, aquilo, outro. Então, uma galera que está aí pensando e está atrás de negócios para investir. Eu posso criar um crowdfunding. Individualmente, é difícil eu ter um grupo de investidores... O crowdfunding, só para a galera entender, eu também nunca ouvi falar essa palavra antes, só para a gente entender o que seria esse crowdfunding. O crowdfunding é investimento coletivo dentro de um determinado projeto. Tá. Né? Então, você cria um projeto, certo, né? Modela ele tudo bem direitinho, com todas as diretrizes, existe toda a parte técnica que é feita para montar um crowdfunding, e aí eu tenho investidores. Então, eu posso ter um grupo de investidores, cada um investindo R$1.000 naquele projeto. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de ter acesso ao crédito,
e eu até falei que a mulher ela tem uma dificuldade maior de ter acesso ao crédito. Porém, se o projeto está modelado, bem modeladozinho mesmo ali, feito de forma coletiva, eu abro ali e eu vou ter investidores. Então, de repente, eu preciso 100 mil reais. Eu não vou ter ninguém, nenhuma instituição financeira me colocando ali esse dinheiro como um todo, mas eu passo a ter um grupo de investidores investindo. Então, eu diluo o risco também. Eu tenho a oportunidade de desenvolver aquele meu projeto. Isso pode ser até para o desenvolvimento de uma máquina, uma coisa nesse sentido, né? Porque uma solução. Olhando a solução ali dentro da cadeia como um todo, né? E aí, essas pessoas que estão investindo, ela tem o risco diluído. E aí tem todas as regras e existe, né, capacitação para isso. Qualquer pessoa pode fazer isso ou precisa de uma associação ou um grupo de empresários somente? Como que funciona a organização disso? Pode ser um grupo de empresários. Né? Não necessariamente precisa existir uma associação, um corpo jurídico por trás disso? Não, né? Lógico que a modelagem, onde é que o investidor vai colocar o dinheiro, né? Então, aí cada caso é um caso. Pode ser... o terceiro setor é um setor que, quando a gente fala de terceiro setor, são as associações. Certo. A associação é muito mais do que apenas representar, tá? Para você ter ideia, pela associação, eu posso ter um laboratório para testar as coisas que eu preciso testar para o segmento óleo, farinha, seja o que for. Então, eu, como empresa, é difícil montar um laboratório, ou eu vou ter que estar ali, mas ali no coletivo consegue. Mas o crowdfunding é uma coisa, assim, que, veja, você disse, eu não conheço, né? Tem muitos termos novos, movimentos novos, que ainda, inclusive, requerem de políticas públicas, né, para modelar melhor, porque a política pública ela vem para dar segurança. Mas o crowdfunding já é uma realidade. E aí essa é a provocação de olhar o novo. Sim. Né? Sim. Eu preciso melhorar meu negócio, eu preciso de crédito, e eu não consigo ter o crédito, né? Então eu não vou ter um negócio, não vou melhorar nunca, fica a corrida do cachorro doido, né? Não sai do canto, só correndo ali atrás do rabo. Então, é isso que tem, por isso que eu falo do empreendedorismo coletivo, é olhar esse movimento. E a central de compra, gente, vocês estão perdendo tempo, já podiam ter a de vocês. Central de compra dos pasteleiros? Sim. Você falou que existe dos panificadores, é isso? Fica até a provocação. Outra Se provocação. Vocês quiserem, aí eu posso fazer, né, juntar para vocês e conhecerem essa experiência de sucesso lá no Ceará. Legal. Explica como funciona para a galera por cima, assim, o que é trabalhado nessa central de compras, o que ela busca, qual é o objetivo? A central de compras a adesão facultativo, ou seja, se a empresa quiser entrar ali naquele processo, geralmente eles levantam a relação de produtos que são comuns a todos para poder comprar em volume. Então, vamos dizer, toda pastelaria tem que comprar... Óleo. Não tem como. Pronto, óleo. Então, junta, de vez de cada um estar comprando um galão, vão comprar 10. Então, você tem poder de compra. A gente vê isso, Danilo, no poder público. Hoje, a gente vem aqui em São Paulo, a gente tem um volume imenso de municípios com 2.000, 3.000 habitantes. Eles não têm poder de compra. Então, eles se juntam em consórcio. Consórcios municipais. Sim. Então, eles têm aquele volume para comprar. Eu, recentemente, participei de um evento lá em Brasília e que o consórcio estava festejando que o município comprava um determinado remédio, tipo, por R$10, porque não tinha volume. Eles comprando pelo consórcio, eles estavam comprando por R$1,30. Caramba, porque isso é o poder de compra. Tá? É o volume, né? É o volume. Então, assim, é uma coisa que precisa ser olhado, né? Então, poxa, se eu tenho uma redução significativa no meu insumo, é lógico que minha margem de contribuição vai subir, vai ser maior. Sim. E o que é que eu quero? Eu quero lucro. E o lucro nem sempre está só na venda, em aumentar o preço da venda lá na ponta para o consumidor Pelo final. Pelo contrário. É justamente eu na posso aumentar compra. O preço e está negativo. É verdade. Sim, eu posso aumentar o preço e meu resultado está negativo. Né? Então, essa inteligência coletiva
ela é super importante também para isso e olhar as novas formas de fazer negócio junto. Perfeito. Bom, Edna, então a gente estava falando sobre o empreendedorismo coletivo, né? E aí, voltando um pouquinho, a gente vai bater nesse ponto quando você começou a entrar realmente no segmento das pastelarias, tá? E você, com a sua expertise sobre gestão, né, que você já fazia no segmento das padarias, você começou, de repente, a encontrar algumas lacunas no nosso segmento também, né? De alimentação fora do lar, que é o que você gosta de chamar. O que você pode trazer para a gente sobre isso, sobre essas lacunas, quais as dificuldades que eram comuns, encontradas e que você percebe que existe até hoje? Enfim, dá um pouquinho desse seu parecer para a gente aí. A primeira dificuldade que eu encontrei foi a questão da especificidade de trabalhar com pastel. Tá? Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser abrir uma padaria, o Sistema S tem um curso de panificação, forma padeiros. Uhum. Quem forma o pasteleiro? Tá? Quem forma o pasteleiro? Então, assim, na hora que você vai buscar no mercado, existe a dificuldade de você encontrar os especialistas. A gente encontrou, teve a oportunidade de encontrar um especialista e que se abriu, né, mas como um todo. Né? E foi interessante também que, nesse momento, esse especialista bateu a porta de algumas pastelarias e elas abriram suas portas, né, para mostrar ao empreendedor como era que funcionava o negócio e tudo mais. E isso até me deu uma luzinha assim, lá do fundo do túnel, né, de esperança. Poxa, esse segmento tem como crescer, né? Tem como juntar, porque na hora que eu falei aqui, o segredo da alma do negócio, mas tem gente que já pensa diferente. Não generalizo, não. Dentro do segmento, o pessoal abriu a porta. Então, assim, a falta dessa especificidade, eu senti muito, tá? Foi um garimpo muito grande. E o interessante é que, apesar do empreendedor ele já ser do ramo de padaria, né, ter uma afinidade, o pastel era uma coisa totalmente nova. Então, a falta desse especialista, e se tem esses especialistas, ele tem que ir mais para a vitrine, porque eu vi nos encontros, que tem os especialistas. Tem muitos. Temos nós, embaixadores ali, que já transitamos nesse segmento de pastelaria há anos, né? Mas ali na plateia, você deve ter visto que existem gerações de pasteleiros ali, né? O pessoal que, nossa... Gente, olha, eu fiquei encantada, assim, tem gente muito forte, muito grande no segmento, mas que começou pequeno, tá? E aí, assim, como a gente sabe que o natural, infelizmente ainda é natural, as pessoas querem abrir o negócio, mas não param para planejar. Esse é o ponto. Olha, é meio que cantiga de grilo mesmo, que a gente que trabalha com gestão e tudo. Gente, tudo começa com um plano. Tem que ter plano, tem que ter estratégia, tem que ter capacitação contínua, tem que ter esse olhar diário para o seu negócio. Se você não olha para o seu negócio diariamente e não trabalha ele diariamente, a tendência é ele enfraquecer. E, nesse ponto, eu gosto muito de fazer analogia com futebol. Tá, vamos lá. Vamos lá. Que aí, né, o pessoal entende, o brasileiro vai entender bastante. Vai entender bastante, tá? Danilo, me diga aí, qual o jogador mais premiado no mundo? Atualmente o Messi. O Messi, tá? Aí Messi vai jogar na próxima semana um jogão importante, mas ele está com a família dele, na casa dele, lá na praia, em Miami, seja onde for. Aí Messi vai jogar na semana que vem, ele simplesmente deixa para, na véspera ou 2 dias antes, pegar o avião e entrar no campo e jogar. É assim? Não. Geralmente tem a concentração, né? Tem tudo. Aliás, ele pode até tirar uns dias de folga, mas ele não para de ter o quê? Condicionamento físico, preparação, orientação, tá? Ele sai dias antes, ele sabe que ele tem aquele grande objetivo que é o jogo, e aí o empreendedor ele tem um grande objetivo que é o negócio dele, que o jogo é diário. Não é, o jogo do negócio não é um evento, ele é diário, né? E aí ele sai, vai para uma concentração, tem capacitação, tem médico, tem os especialistas, tem tudo ali. Ele tem que ter a humildade
de olhar os outros companheiros, porque ele não joga só. Ele tem que ter a humildade de respeitar a opinião do técnico. Então, e o cara não é o melhor do mundo. Ele não joga um bolão e ele tem que se curvar a tudo isso, ele tem que se disciplinar a passar por todas essas etapas. Então, se eu sou empreendedora, eu tenho que entender que eu também tenho que me curvar a tudo isso. Eu tenho que me curvar a entender que a estratégia ela é fundamental, como a capacitação é fundamental, todas essas etapas. Né? E assim, a vida do empreendedor, do pequeno, somos 97% no Brasil. 97% dos CNPJs são pequenos negócios. E a nossa rotina ela se mistura muito ali do operacional com, né, o estratégico e não sei o quê. E a gente dá muito mais importância ao operacional. Tem gente que acha que tem que ficar na fritadeira. Exato. Tá? E, na verdade, talvez nem porque acha, às vezes precisa e não consegue se desvencilhar daquilo. Está um pouco no que você está falando, realmente é justamente isso, né? Ele entende que ele precisa estar, mas tem a questão... Pois é, ele vai dizer, mas eu não encontro fritador capacitado. Mão de obra capacitada é um gargalo em todos os segmentos, tá? E por que alguns segmentos têm capacitação e outros não? Eu falei aqui de alimentos, mas eu também trabalho muito o setor de reparação automotiva. Tem cursos de oficina mecânica, é de elétrica, é de ar-condicionado, é isso, né? O sistema S investe pesadamente. Por quê? Porque tem uma organização coletiva que está lá dizendo, eu quero. Então, está na hora dos pasteleiros, através da sua organização coletiva, chegar para o sistema, ou quem está ali, os cursos técnicos que está formando, né, chefes de cozinha, gastrônomos, tudo, dizer, epa, é a hora de olhar para o pastel. Eu quero especialista no pastel. Eu quero gente especialista em fritar. Tem curso de chapeiro. Que o hambúrguer cresceu, sei lá, nos últimos 15 anos aí de uma forma exponencial, né? Antigamente era McDonald's, de hamburgueria forte, assim, né? As padarias, mas não tinha a fama que o segmento de hambúrguer tem hoje, né? Tanto é que você está falando dos cursos de chapeiros, fato, né? Porque eles conseguiram esse espaço, eles talvez tenham formado essa unidade coletiva aí e ganharam visibilidade no segmento, no mercado. Então, isso tem um lado, né, da força de ir junto e de fazer as cobranças juntos. Agora, quando é o seu negócio, aí você tem que parar e entender que mesmo você tendo hora de ser técnico, de ser o jogador, de ser o gandula, de ser, né, tudo, que a gente é um pouco de tudo nos nossos pequenos negócios, mas a sua hora é a hora mais cara dentro da empresa. Então, se sua hora é a hora mais cara, você tem que usar a sua hora para trabalhar os pontos que mais vão otimizar os resultados do teu negócio. E o resultado, Danilo, não é outra coisa, não, é lucro. Tem empreendedor que tem medo de dizer que colocou o negócio para ganhar dinheiro. Está colocando o negócio é para ganhar dinheiro, não pode ter medo disso. Tá? É para ganhar dinheiro. Então, tem essa hora, você tem que reconhecer. E aí você vai ter que dar aquele start e dizer, eu vou capacitar alguém para fritar o meu pastel. Estou pegando só o exemplo, né? Sim, ali de fritar o pastel, que é uma etapa extremamente... crucial. É ali, né, que define o produto, né? Você pode ter a massa bacana, o recheio ótimo, se o fritador não souber trabalhar na hora da fritura, ele condena todo o produto ali. Pois é. Então, assim, e ainda tem quem diga, mas eu vou formar. Ele vai estar prontinho, aí vai embora. Vai trabalhar na outra, ou vai abrir uma pastelaria. Gente, pior do que você treinar e ele ir embora, é você se ocupar, porque você é a hora mais cara do seu negócio, ou você ter alguém fazendo ruim. Ou não treiná-lo e ele ficar fazendo a coisa ruim. Fazer a coisa ruim, né? Então, assim, se sua hora é a mais cara,
para fazer as coisas mais importantes do teu negócio. E você só vai conseguir saber quais são as mais importantes quando você para colocar o jogo na mesa. Você tem que pegar o papel, nem que seja rabiscar, mas você tem que montar isso. Porque quando você começa a escrever, planilhar, você começa a materializar. E aí você vai identificando rápido os pontos que você tem que fazer alteração. Então, assim, eu vejo isso, sabe, Danilo, os pontos de fragilidade quando eu fui, né, ter essa aproximação com o setor, que eu ainda enxergo, e isso tem que ser um trabalho coletivo de corrigir toda essa parte, como eu vejo que se o setor da pastelaria, do pastel, quer crescer, esse pequeno tem que entender que ele tem que se capacitar. Ele tem que buscar Sistema S, cursos gratuitos. Hoje a internet está aí para isso, gente. Só não se capacita quem não quer. É procurar também, dentro da própria cadeia produtiva, quem está oferecendo, porque tem indústria de equipamento que dá capacitação, de suprimentos. É chegar junto e bater e se capacitar. Isso é importante. Não dá. O Messi pode ficar certo, ele pode estar até na praia, curtindo lá dele com a família, mas ele está parando e está fazendo a capacitação dele porque ele quer continuar a ser melhor do mundo. Verdade. Meu, muito bom. Isso aí com certeza abre muito a cabeça do pessoal, né? Acho que são insights que vai dando, porque aqui no podcast, eu sei que tem a galera que nos acompanha aí, é o pequenininho que está começando. Tem muitos aqui que eu até vi nos grupos, o pessoal está comprando equipamentos, né? Nem montou a pastelaria ainda, está comprando aos pouquinhos, porque quer montar lá na frente, como também tem pasteleiros aí enormes, até o pessoal que já veio aqui. Então, sempre tem uma palavra, uma passagem que vai abrindo alguns insights, trazendo provocações, como você gosta de falar, né? Para todos esses níveis de pasteleiro. E buscar informação, eu acho que, independente do estágio que você está, o nível que você está, nunca é demais, né? Nunca é demais. Não, nunca é demais. E sabe uma coisa legal que eu venho assistindo, né? Os episódios, as histórias de cada um que chega aqui, cada história muito massa. É também a parte de mudança de geração, de sucessão dos negócios, né? As resistências que, né, os jovens, os filhos, na grande maioria são filhos, e é muito engraçado porque a gente escuta isso em vários segmentos, e na pastelaria não é diferente. É tão suado, principalmente quem faz feira, né? Aquela coisa de montar a barraca, de tudo. Aí eu faço, eu não quero calor. Isso. Eu não quero isso para o meu filho, não quero isso para minha filha, né? Não quero isso para eles. Eu quero que eles vá estudar né, e façam outra coisa, né? E tem várias histórias que eu vi aqui que aconteceu, sim, né? Sim. Mas traz essa coisa, né, da sucessão, que ela é importante demais. E nesse movimento da sucessão, esse jovem que está entrando, que ele está rompendo ali, né, aquela coisa de inovar, de trazer o novo, é que está realmente um ponto muito importante para o avançar do setor do pastel dentro do segmento da alimentação fora do lar. Faz sentido, porque assim, a percepção que eu tenho é justamente isso, Edna. Os pais, né, ou até os avós, para quem está na terceira geração, eles têm muito mais aquela coisa do operacional e eles estarem ali. As gerações novas, e aí eu me incluo nessa geração, é o pessoal que conseguiu ter condições por conta dos pais de estudar, de começar a entender a empresa ali como realmente uma empresa, né? E aí você sabe que essa empresa, ela cabe conhecimentos técnicos que estão no mercado, que estão aí fora, e você consegue ir inserindo ali dentro daquele negócio. E o pessoal que trabalhou ali, seja na maceira, seja no tacho, eles falam assim, eu tenho que saber fazer isso daqui. Eu tenho que saber tirar uma massa excelente, eu tenho que saber tirar um pastel excelente e vender. É aquele ciclo micro, né? E não, ele não tem a visão do macro. Então, acho que as gerações, quando vão vindo para esse segmento, eles vêm, de repente, até o pessoal que já passou por faculdade, já tem a cabeça muito mais aberta, uma coisa muito mais ampla, e aí entende que cabe tudo aquilo ali dentro, né? Pois é, né? Existe uma frase que ela é muito verdadeira: o conhecimento liberta.
tá? Perfeito. Então, assim, e o empreendedorismo é o exercício da liberdade. Então, eu vou me sentir muito mais liberto com conhecimento. Conhecimento é tudo. Né? Conhecimento é tudo. Então, o conhecimento liberta e o empreendedorismo é o exercício da liberdade. Então, assim, a gente tem que olhar essas coisas, né, e ir encaixando dentro, né, de todo esse processo que vocês estão vivendo para fazer esse setor se tornar muito maior do que ele já é. E dizer, realmente ratificar que pastel não é coisa de São Paulo, pastel é coisa do Brasil. Tanto que é encontro dos pasteleiros do Brasil. Do Brasil, do Brasil, né? com Dos pasteleiros certeza. do Brasil, né? Então, isso é legal, Danilo, que todo mundo observe com bastante carinho. E uma coisa que é fundamental, amor, paixão, né? Sim. Eu vejo que vocês são apaixonados. Pelo segmento, com certeza. Eu não quero deixar escapar essa oportunidade de falar sobre essa questão do seu instituto, Construa Mulheres que Constroem, é isso? O Instituto Mulheres que Constroem, Danila. Conta um pouquinho para a gente disso, Olha, Edna. O Instituto Construa Mulheres que Constroem, ele nasceu e existe essencialmente hoje para trabalhar a inserção da mulher, capacitação e inserção da mulher na construção civil. Hoje a gente já está expandindo também para a alimentação fora do lar, não poderia ser diferente, eu sou vice-presidente, né? Então, a gente também está expandindo, né, para trabalhar, mas essencialmente a questão da mulher. Infelizmente, os indicadores de violência contra a mulher, todas as dificuldades que são impostas para a mulher não só gerar sua renda através do trabalho, mas do empreendedorismo, ainda são muito ruins. Ruins em termos... assim, nós temos hoje, aqui em São Paulo, 54% dos novos negócios que abrem tem à frente mulher. Mais da metade. Mais da metade. Mas você sabia que é quem menos tem acesso a crédito? Olha só. Pois é. O homem, ele vai muito mais, né, atrás, né, do crédito, como também tem o crédito concedido. Tá? Ainda tem isso, né? Então, nós estamos ocupando cada vez mais, nós somos mais capacitadas. 49% das mulheres, elas têm ensino médio ou ensino superior, as que estão empreendendo. Mas elas ainda têm os menores resultados, quando vai ver em termos de rentabilidade. E sabe por quê? Porque a gente divide a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal e a grande responsabilidade que a mulher tem de perpetuar a espécie. A maternidade. A maternidade. Sim. Né? Então, assim, você trazer a questão do Instituto, né? E o Instituto ele tem desempenhado um papel muito grande, principalmente no combate à violência. Geralmente, a gente trabalha com mulheres em vulnerabilidade. E quando a gente começa a trabalhar, inseri-las no mercado da construção civil, que a participação da mulher ainda é muito pequena, muito pequena, não chegamos nem a 15% quando a gente fala em posições mais técnicas, né, como técnico de edificação, ou mais graduados como arquiteto, engenheiros, né? Então, a gente tem um percentual maior, mas quando vai ali para o ensino médio fundamental, a participação não chega nem a 2% da mulher ainda. Então, um segmento extremamente masculino, diferentemente da alimentação fora do lar. Porque os setores que mais têm presença de mulheres é justamente serviços, alimentação fora do lar, artesanato e vestuário. Então, mas a alimentação fora do lar ainda é o que tem o percentual maior. E são atividades que a mulher ela consegue fazer no lar, onde ela está dividindo a necessidade da geração de renda com a questão da maternidade. Então, nós mulheres, nós estamos mais capacitadas, mas nossos negócios ainda têm resultados menores do que os negócios gerenciados por um homem. E aí tem vários indicadores, é muito legal para vocês que estão trabalhando o segmento, parar, inclusive provocar
né, os sistemas que tem, que também elaboram pesquisa, para estudar o setor da pastelaria, né, do pastel, para vocês terem os indicadores de vocês, porque os números, eles são norteadores. Então, quando a gente para olhar, poxa, a mulher está mais graduada, mas o resultado do negócio dela é menor, porque ela sente muito mais insegurança na parte de gestão financeira do que o homem. Por quê? Onde é que estão esses gargalos? No entanto, você sabia que... Ao falar de mulher, já viu, né? A mulher, ela emprega mais, ela demite menos e ela emprega mais mulheres. E isso é uma coisa muito boa. Não vou assim, ficar jogando números aqui, mas os números, eles mostram isso. Então, nós, quando empreendemos e geramos emprego, potencialmente empregamos mais mulheres. Porque o homem tem resistência ainda de empregar a mulher. Presa ainda a questões culturais de falar que a mulher vai engravidar. A gente empreende com o Instituto Construa, né? A Ana Paula Goff, ela é a presidente. Ela trabalhou no Sindicato da Construção Civil dos Trabalhadores, que é o maior da América Latina, né? Então, uma mulher que participou ali, né, da gerência de base, que é aquela que vai para a luta mesmo. Então, a Ana Paula, que iniciou todo esse trabalho, ela... dentro dos canteiros de obra, ela via ali a resistência dos trabalhadores, dos empregadores, aquela coisa da mulher. Só que aí tem um ponto que eu vou colocar tanto para a construção civil, mas como também para o setor da pastelaria. A tecnologia, ela está transferindo a questão da força para a questão da habilidade. Perfeito. Tá? E na indústria de massa, de pastel, é tudo isso daí. Não só da massa, mas o pastel em si, recheios. Né? E aí, nesse quesito, e a gente tem que respeitar bem as diferenças de gênero. Diferenças fisiológicas, eu estou falando. Existem. Ninguém pode negar. E a mulher, ela é muito mais detalhista. Ela é mais, né, vamos dizer assim... persistente até. Então, vários indicadores, eles mostram que a presença da mulher só cresce, mas essa mulher, ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada ainda, e nós precisamos de políticas públicas, elas são muito importantes, porque os resultados, elas precisam ser melhores. E resultados como esse, que ela emprega mais, demite menos... Né? Então, você tocou nesse ponto de demite menos. Por que também? Existe algum estudo em cima disso? O que você tem? Porque como a mulher carrega muito a questão do educar, o do formar, ela tem mais paciência de olhar ali o erro daquele trabalhador, do funcionário, e ela tem a paciência de treinar. Entendi. Que a mulher carrega essa coisa. Essência. Essa essência, né? Essência. Tem muita coisa aí sendo discutida, né? Porque não é só responsabilidade da mulher, tem que ser compartilhada. Com certeza. Tem muita coisa, gente, para ser trabalhada, não é pouca, não, muita. Mas quando a gente está falando do negócio pastel, do negócio pastelaria, do segmento, e aí fica essa minha fala para toda a cadeia. Porque em algum momento disseram assim, mas é melhor ter o homem fritando o pastel, porque é muito quente, é isso, aquilo, outro. Mas será que a habilidade da mulher, ela não traz aquela indústria de equipamento que está trazendo aquela tecnologia para facilitar a laminação da massa, seja o que for, né, coisa mais técnica, que eu ainda não domino a parte técnica, o meu papel é mais gestão e provocação, né? Sim. É o meu papel, que eu adoro provocar vocês, né? Provocar e ir além do óbvio, porque é além do óbvio que a gente se encontra com o novo, né? Com o desafio, e o desafio, ele nos move, né? Ele nos coloca em movimento. Então, tem muita coisa assim que a gente precisa olhar para a mulher, porque é importante para o desenvolvimento do segmento. E o Instituto Construa tem feito isso com a construção civil.
Nós já capacitamos mais aí de 2.000, 2.500 mulheres colocando no mercado. E uma coisa que eu digo me surpreendeu bastante, né? Eu já acompanho o Instituto Construa há mais de 12 anos, mesmo em Pernambuco, mas já tinha uma atuação aqui, é que na hora que a mulher ela é capacitada no segmento para gerar renda, ou ela vai trabalhar como, né, uma funcionária numa construtora, ou ela vai empreender. E aí, quando ela vai empreender, ela encontra ali uma coisa no mercado. Porque como nós mulheres estamos cada vez sendo líderes das nossas casas, é muito melhor eu contratar uma mulher para fazer um serviço na minha casa do que contratar um homem diante de tanto, né, crescimento de violência contra a mulher. Entendi. Que é uma triste realidade. Entendi. Então, isso. E o que é mais interessante? Ela começa a melhorar o padrão de habitação dela, da habitabilidade dela, o padrão, porque ela descobre que ela pode pintar, que ela pode trocar, fazer uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica. Então, ela começa a melhorar a casa dela. Na hora que ela começa a melhorar o ambiente físico da casa dela, vai gerando um sentimento melhor de cidadania dentro ali, né, da casa dela, com os filhos, né, com o marido e por aí vai. E cria-se, então, um círculo virtuoso. E por que eu disse que eu analiso muito isso em relação à pastelaria? Porque a mulher que é dona, que está à frente da pastelaria, ela coloca coisas, coloca ingredientes, ela coloca detalhes ali que só vão enriquecer o setor. E isso tem que ser observado, e isso precisa ser potencializado. Você que é mulher que está empreendendo, né, na pastelaria, você tem que se colocar dessa forma de valor que você tem, porque tem muito valor em cada coisa, em cada detalhe que você coloca aí dentro do seu empreendimento, como também tem que buscar, Danilo, a questão da capacitação para melhorar os resultados. Não podemos ser melhores em algumas coisas e ainda carregar os piores resultados. Perfeito, eu vou até me permitir aqui, ó. É verdade, Edna, concordo, faz todo sentido. Tenho certeza que, de novo, você está bem na cabeça de muita gente aqui, né? A gente está com o tempo já estourando aqui. Hoje, o nosso bate-papo ele foi muito além da massa, do recheio e do óleo, da fritura, né, Edna? Eu até era para ter falado isso no começo do nosso episódio aqui, acabei pulando várias etapas, mas esse episódio aqui no podcast ele está sendo uma coisa bem fora da curva, muito mais provocativo, muito mais intelectual, posso assim dizer. Não à toa você está aqui hoje, porque conheço o seu currículo, sua trajetória, sua expertise, né? Então eu precisava trazer alguém também assim para trazer um gabarito para a galera, algumas provocações para a galera. Então você fez essa. Deixa aqui uma provocação para você, deixar mais um recado, mais uma provocação para todo o nosso segmento em si. Se você quiser fechar para a gente ir encerrando aqui, mais algum recado em especial para o nosso segmento. E a gente já vai encerrando, então, o nosso bate-papo. A gente vê em vários movimentos a onda jovem. Verdade. Eu acho que o segmento do pastel tem que criar a onda jovem. Tá? Isso é muito importante para esse movimento de continuidade. Tá? Baseado no valor do que foi construído até então. Porque vocês só estão agora, né? Você, Danilo, aqui com o seu programa, com o seu podcast, né? Que cada dia mais, né? Vai crescendo. Né? Tá crescendo, né? Eu sou suspeita para falar porque tenho admirado bastante o seu trabalho, um trabalho de persistência. Mas como eu vi no encontro, aquela turma ali, né, que fica na organização, vibrando a cada coisa que estava sendo feita ali. Então, essa onda jovem ela é importante. Eu acho que tem que ter um movimento que atraia, que traga essa questão do mundo digital, da tecnologia, da conexão com o novo e também que esse novo carregue mais ainda essa coisa do coletivo. Do coletivo, isso é importante. Agora, com toda a base de valor do que foi construído até agora. Porque toda essa geração anterior e que está aqui até agora
foi que permitiu estar aqui. Então, eu acho que pertencimento, se é uma mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês, é se sentir pertencido e valorizar o que vocês fazem. Porque é muito bom. Porque eu vejo muito pessoal, pastel gourmet, né? Sim, a pastelaria uma onda, gourmet, uma onda pastel gourmet. Eu digo assim, eu queria ver o pasteleiro gourmet. Estou dizendo assim, o pasteleiro gourmet. Porque eu estou valorizando, estou ali preocupada de valorizar o produto, de colocar aquele meu produto de uma forma diferente para eu conquistar esse consumidor. E por que eu não estou me colocando de uma forma diferente? Por que eu não estou querendo me gourmetizar, vamos assim dizer? Gente, eu estou falando assim, né, de uma forma, né, bastante simples para todo mundo entender. Por que não? Então, se eu estou querendo gourmetizar meu produto, eu tenho que me gourmetizar também. E aí eu tenho que estar atenta, né, a todas essas coisas que eu tenho que fazer, principalmente buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta e o empreendedorismo é a liberdade. Perfeito. Obrigado. Obrigado pela participação. Foi show de bola. Uma aula pra gente aqui, viu? De verdade. Mais tempo. Não, mas, olha, o nosso tempo não acaba aqui, né? Acaba. Você sabe que eu estou sempre disponível para todos, né? Sim. Querem ser provocados, eu estou aqui à disposição, né? Porque eu adoro provocar vocês. Inclusive, eu faço meio que um combinado com a galera aqui. Eu falo assim, ó, você que de repente tem algum comentário, alguma dúvida que ocorreu durante o episódio, quiser deixar no comentário aqui embaixo, a Edna está sendo convidada a estar sempre olhando os comentários e respondendo para o pessoal. Porque certeza. Eu acho que isso é interessante, porque não faz sentido eu pegar e de repente responder uma dúvida que surgiu aqui numa fala sua. O ideal é começar a juntar essas pontas. Então, de repente, a pessoa levanta uma pergunta, deixa até uma provocação aqui. Você falou dessa coisa de trazer pertencimento. Qual a sugestão que você que está ouvindo a gente agora, você que nos acompanha aqui no podcast, tem para criar esse pertencimento para as futuras gerações, né? Tendo em vista uma passagem que ela falou aqui agora, que essa questão de... Que é um segmento que os bastidores, a gente sabe que é muito difícil, essa questão de estar fritando pastel, calor, a correria de montar a barraca, desmontar a barraca, a gente pensa, não quero isso para o meu filho, né? E o que a gente tem para trazer para o segmento, para falar assim, eu quero meu filho aqui dentro para ele vivenciar esse segmento aqui. Né? Uma provocação para a galera também, já deixar nos comentários aqui, né? E assim, eu digo muito assim, o mundo está invadindo o meu segmento. O que é que eu estou fazendo para invadir o mundo? Olha aí. Né? Sim. Então, assim, a gente enxerga em vários segmentos, diversos, o mundo ali invadindo aquele segmento. Eu vou ser ocupado, vou ser dominado, ou eu vou me posicionar para invadir o mundo? E esse invadir o mundo é que nos dá energia, o que nos move. É isso aí. Obrigado, Edna. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado para você que nos acompanha até agora. Deixa seu like aí para prestigiar a minha amiga Edna. Se inscreve no canal para você que não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, de bate-papo aqui do nosso segmento de pastelarias. É uma satisfação enorme estar com você aqui. Obrigado pelo prestígio e obrigado às empresas que apoiam esse nosso projeto. Favorix, Toshiro, anota aí, Contadores dos Restaurantes e Nova Fritadeiras. Eu vou nessa, a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, valeu!